No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Se não consegue ouvir ao vivo, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Nascemos com aptidões, isso é fato. Cada um de nós traz dentro da sua individualidade todas as ferramentas para interagir no mundo. Gostamos ou não de alguma coisa e nem sempre somos bons e justos. Escolhemos lados, praticamos imoralidades crentes que temos o direito a escolher qualquer opção que nos ofereçam, afinal somos livres. Mas nossos defeitos não devem ser enaltecidos como partes de nossa personalidade. Eu já ouvi pessoas se gabando de não gostarem de animais, usando frases tolas como: eu não curto animais, sou assim, cada um é o que é. Eu respeito você não comer carnes, mas respeite o meu gosto por comer. Enquanto a morte de animais for vista como um direito de opção, seguiremos sonhando com as miraculosas mudanças do mundo. Você tem dúvidas sobre o assunto espiritualidade de animais? Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Antigamente, não era tão comum ter remédios à disposição como os temos hoje. Quem viveu mais de 3 décadas sabe que ir ao médico não era tão fácil e obter remédios conseguia ser ainda pior. A solução que nossos pais e avós encontravam era buscar na natureza. Eles iam direto à fonte, sem a intervenção de pesquisas, laboratórios, compressões ou encapsulamentos e valores exorbitantes. Se o problema eram os vermes, o mebendazol da natureza era a erva de Santa Maria ou mentruz, macerado e misturado ao leite. Ficava aquele verdinho abacate bonito, mas o cheiro, só de imaginar meu estômago revira. Ainda hoje sinto aquele cheiro. Alguns a chamam de aromática. Eu digo que é um dos piores cheiros que existem, mas acredito que seja só o trauma mesmo. E para piorar, não precisava apenas ter vermes para encarar a cheirosa, pois a santa erva ainda servia para anemia, bronquite, contusão, dor muscular, problemas respiratórios. E, sem querer ser tendenciosa, mas já sendo, a santa erva não é tão santa assim, pois que ela pode matar. Sim, altas doses podem ser venenosas e abortivas. E não pensem que estou tentando difamar a plantinha, pois não é segredo que o veneno que mata é o mesmo medicamento que cura. Gases, um chazinho de erva doce. Dor de cabeça? Coloque fatias de batata na testa. Furúnculos? Folha de pimenta em cima. Estancar o sangue? Borra de café resolve. Os médicos odeiam essa. Dor de dente? Isso nada resolvia. O jeito era morrer de dor ou encarar o buticão. Afinal, se não existiam as facilidades dos recursos médicos, que dirá tantos planos dentários e facilidades para cuidar do sorriso. Eu me lembro de uma situação quando criança, quando os surtos de dengue começaram a causar pânico e as pessoas ficavam tão apavoradas
ao ponto de queimar fezes de cavalos pela casa e assim espantar os mosquitos. Isso mesmo, fezes de cavalo. Confesso que espantava todos, não apenas os mosquitos. O divertido era sair procurando em pastos pelo precioso repelente, mas tinha que ser seco. Definitivamente, criança se diverte. Eu não sei até onde os medicamentos e crendices dos nossos pais e avós funcionavam. Alguns eram no puro placebo, com certeza, mas não é segredo, e nossa Amazônia que o diga. A maioria dos medicamentos laboratoriais que utilizamos vem dessas crendices ou descobertas, dessas plantas que crescemos fugindo ou procurando. E eu aqui ainda sentindo o cheiro da bendita erva de Santa Maria. O ser humano, dito ignorante, tem muita sabedoria. Mas de onde vem essa sabedoria? Uma pesquisa realizada com orangotangos na ilha de Bornéu comprovou que eles mascam uma espécie de planta e colocam sobre as feridas. A princípio, acreditava-se que eles estavam comendo da planta, apesar da mesma não fazer parte das suas dietas. Mas depois perceberam que eles usavam aquela pasta mastigada como uma pomada, massageando-a no local machucado por vários minutos. O mais surpreendente para os cientistas foi descobrir que os nativos humanos da ilha faziam a mesma coisa. Quem aprendeu com quem? Se você tem cães, sabe que quando estão com alguma irritação estomacal, eles comem grama, vomitando em seguida. Chimpanzés comem plantas para eliminar vermes. Vermes? Lá vem a erva de Santa Maria novamente. Lêmures comem tamarindo para aumentar a produção de leite. Elefantas em final de gravidez comem um tipo específico de planta com comprovadas propriedades que induzem ao parto. Vespas usam seiva de carvalho para evitar infecções por fungos. Será que foram nossos antepassados que aprenderam com os animais ou os animais que aprenderam com os nossos antepassados? Pode ser um comportamento inato da evolução, como acreditam os cientistas. Mas uma coisa eu tenho certeza: nossos limitados olhos conseguem captar muito pouco do que acontece ao nosso redor. Quase tudo passa despercebido no nosso dia a dia. E se a inspiração divina atinge a todos nós, seres humanos, por que os animais seriam deixados de fora dessa dádiva, se eles também adoecem, sentem e sofrem? Foi notícia. Dar notícias sobre animais acaba virando um requisito obrigatório falar sobre crueldade, descaso e tudo que o ser humano consegue protagonizar. Eu estou sempre peneirando o que trago para vocês, pois que algumas notícias poderiam desanimar os ouvintes, já que a ignorância é bênção e, em alguns momentos, cabe a nós escolher aquilo que quer ver para seguir vivendo com razoável paz. Eu quero ser realista com todos, não vou ficar enfeitando situações cruéis só para agradar, mas eu confesso que notícias tristes me esgotam também. Não estou imune, apesar de não ser mais ignorante quando o assunto é a crueldade contra os animais. Mas essa semana encontrei uma notícia muito fofa e quero compartilhar. Crianças e animais. Essa combinação, apesar de soar perfeito, uma fofura e coisas e tal, nós sabemos que depende muito da criação da criança para que ela reflita o bem. Para que ela ame animais, ela precisa aprender em casa. Vamos ao que foi notícia. Aconteceu em Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Rodrigo, um comerciante da cidade, percebeu quando uma cadela grávida, a qual deu o nome de Pretinha, começou a rondar sua academia no começo de abril. Penalizado, ele começou a alimentá-la e decidiu que adotaria a cachorra como mascote, já preparando um local onde ela pudesse dormir. Final de abril,
O comerciante percebeu que a barriguinha dela havia murchado e pensou: cadê os filhotes? O comportamento aflito da cachorra denunciava o medo dela e Rodrigo encontrou os filhotes entre o muro da academia e os fundos do imóvel, em um local de difícil acesso, um vão entre as paredes. Infelizmente, o local era muito apertado e ele não poderia entrar para efetuar o resgate, e os filhotes corriam risco. A cadelinha estava desesperada, pois que também não conseguia retirar seus filhotes. O comerciante entendeu o pedido dela e postou em redes sociais. E após 10 minutos, Márcio, um morador da cidade, avisou que iria até o local com o filho, Lucas, de 6 anos. O pai orientou o menino a entrar com cuidado e pegar um por um dos filhotes. Lucas, então, obediente, conseguiu passar no espaço apertado e retirar os 3 filhotes. Os filhotes foram avaliados por um veterinário e adotados por moradores sensibilizados com a história, que vão poder levá-los para casa assim que desmamarem da mãe. Crianças e animais. Nós que temos mais de 40 anos sabemos que na nossa infância não havia tanta movimentação para ajudar animais, e as crianças estavam mais para algozes que salvadores, pois que aprendiam em casa, no descaso da maioria dos familiares, que animais eram para servir ou divertir. Esse tipo de notícia, mesmo que seja simples, enche o coração de esperança, pois que o mundo muda e nossas crianças se preparam para o futuro de paz que se aproxima. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A amiga ouvinte pergunta: eu gosto muito de filmes de ficção científica, outros mundos e viagens espaciais. E vendo Guardiões da Galáxia, me questionei: será que existem seres como Groot em outros mundos? Você acredita que existam? Oi, querido ouvinte, eu também amo esses filmes. E para quem não sabe quem é o Groot, a que a amiga ouvinte se refere, é um personagem, uma mistura de humanoide e árvore, muito carismático e querido nas sagas de filmes Guardiões da Galáxia. Semana retrasada, já dei uma prévia respondendo à pergunta sobre as plantas terem consciência de si mesma, e abri um paralelo para sua pergunta, ao dizer que em outros mundos as plantas podem ser muito diferentes. Quanto à sua pergunta, se existem seres humanoides em formas de planta, eu acredito que existam sim. Talvez não seja exatamente como o Groot, andando e interagindo, mas eu creio que existam mundos em que as plantas, assim como os animais, sejam muito diferentes de nós, algo que somente um bom roteirista conseguiria intuir para escrever. O Groot não é o único no nosso cinema com essas características. Quem não se lembra dos entes, as árvores humanoides de Senhor dos Anéis, ou o salgueiro lutador de Harry Potter? São tantos filmes com tantas representações de plantas humanoides que passamos a acreditar que elas possam existir, até mesmo aqui na Terra. Mas vou falar como eu vejo a evolução. Eu vejo uma semelhança em todos os mundos, como se fosse a fórmula básica para se nascer e evoluir, uma receita de bolo, e o mundo seria a assadeira para dar a aparência ao bolo. Sendo assim, vai depender do mundo em questão e sua geologia para que o ser seja criado. Então, cada mundo produzirá seu serzinho dentro de suas condições geológicas, bolinhos com formatos diferentes de acordo com a assadeira, sem, no entanto, alterar a sua receita, entende? Penso e creio muito que estamos longe de entender como a vida se faz fora da nossa Terra,
pois que ainda buscamos a semelhança em cada mundo descoberto. Mundos mais evoluídos, como já foi muito explicado, possuem suas plantas e animais em concordância com isso, sem se esquecer de que Kardec mesmo fez a entrevista ao morador de Júpiter, que dizia que os animais deles eram muito semelhantes à maioria dos humanos da Terra. Sendo assim, resta pensar, como serão as plantas por lá? Talvez elas não consigam, talvez elas já consigam elevar suas raízes e dar uma caminhada, procurando um local mais úmido para se estabelecer. Por ora, querida amiga, sigamos sonhando com esses adoráveis seres de outros mundos. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você já ouviu a expressão abate humanitário? Sabe o que significa? Vem comigo para entender melhor essa tremenda sacada do mal. Primeiro, vamos analisar essas duas palavras. Abate, que significa matança. Humanitário, que significa bondoso, benfeitor. Sendo assim, as duas palavras juntas, abate humanitário, são contraditórias, uma enganação e um tremendo golpe publicitário. Mas, levando-se em conta que a palavra humanitário se refere à raça humana, então o termo aqui talvez esteja correto e signifique aquilo que realmente a raça humana tem representado para as demais espécies conterrâneas, encenando o papel de seus vorazes algozes desde os princípios dos tempos. A sociedade, diante de uma mudança moral em algum momento, questiona-se sobre a realidade que nossa sobrevivência representa para os animais de corte e pensa em fazer algo a respeito. Alguns produtores espertalhões resolvem o problema dessa parcela da sociedade e criam, seguindo a Instrução Normativa número 3, de 17 de janeiro de 2000, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma carne livre de dor, ou devo dizer, livre de dor na consciência desses consumidores que já sofrem com o alfinetar da culpa. Segundo a instrução normativa citada, o abate humanitário é definido como o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria. A carne politicamente correta ganha um selo de qualidade humanitário, é premiada, apreciada, ganha o mundo, adentra mercados exigentes e é, consequentemente, valorizada por isso. Sem contar que o animal que é tratado sem agressões e pancadas na hora do abate ganha na qualidade da carne, já que o manejo inadequado provoca o escurecimento da mesma e sua grande capacidade em reter líquidos, que são os principais fatores do estresse e medo que antecede o abate. Isso ocorre devido ao esgotamento dos níveis de glicogênio que influencia na cor, maciez, sabor e odor da carne do animal abatido. Supõe-se com isso que abate humanitário nasce da necessidade de um belo bife, tornando-se uma tremenda jogada de marketing. A instrução normativa deixa brechas que podem induzir um desavisado ao erro, já que não especifica, por exemplo, os limites de tempo entre o atordoamento e a sangria de variadas espécies diferentes utilizadas para o consumo. Uma perda de tempo e um abuso para a inteligência daqueles que já pararam de consumir da carne desses animais que, supostamente, pois alguém estabeleceu normas, deixaram de sofrer e por isso esperam ansiosos pela cacetada humanitária na cabeça. Eu concordo que a maioria das pessoas nunca entenderá de fato o sofrimento que envolve um bife. São pessoas simplórias, alheias a qualquer coisa que não seja o andamento de suas vidas. Mas existe uma parcela da sociedade,
culta, esclarecida, para as quais esse sofrimento ecoa no inconsciente. E é essa parcela que cobra uma matança bondosa, que anseia para que o milagre aconteça e os animais deixem de sentir dor e abram mão da vida que Deus lhes deu de livre e espontânea vontade. Ninguém quer mudar a si próprio. Se muito, muda-se de açougue. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. A dica de hoje é um filme, um dos meus preferidos. E como eu respondi a pergunta sobre a árvore humanoide, pegando um gancho, quero recomendar o filme Avatar. Ah, mas eu já assisti, você deve ter pensado. Assista novamente. As árvores por lá são incríveis, uma verdadeira aula de neurotransmissores. Coisa que já foi comprovada aqui na Terra, entre árvores que conseguem se comunicar uma com as outras através das raízes. O filme ainda fala muito sobre a questão espiritual e ambiental. Tem aquele fundinho de verdade em tudo. Você assiste e pensa, caramba, isso é espiritismo puro. E o nome Avatar significa literalmente reencarnação de um deus. Lembrando que já tem o segundo filme, Avatar, o Caminho da Água. Esse é mais recente e tão maravilhoso quanto o primeiro. Vale muitíssimo a pena assistir. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter ouvido muitas histórias de Chico Xavier. São lindas e nos acalentam o coração, pois que falar de Chico em muito se assemelha a falar de Jesus. A paz e amor no ar. Nascido de família pobre, Chico sofreu com os maus tratos e os reveses que a vida oferece a todos os terrenos, merecedores ou não. Aos 5 anos, quando perdeu sua mãe, Chico foi viver com a madrinha, que se mostrou mulher cruel e impiedosa, maltratando-o diariamente. Quando ele se recolhia no fundo do quintal para se esconder dos abusos, na maioria das vezes faminto, Chico começou a receber uma visita inusitada. Um enorme cachorro preto se aproximava sempre trazendo um jatobá na boca. O jatobá, apesar de não ser uma fruta de sabor apreciado por todos, possui um valor nutritivo muito alto. Sabendo da dificuldade que o menino teria para partir a casca tão dura da fruta, o cão preto forçava a mesma entre suas mandíbulas, quebrando a casca espessa, e assim Chico podia comer e saciar um pouco da fome. Isso se repetia rotineiramente, e da mesma forma que o cachorro veio, ele desapareceu quando o menino não precisou mais dele. Quando seu pai se casou pela segunda vez e uma nova e amorosa mãe foi lhe dada como merecido presente. Essa história do cão preto nunca pôde ser explicada na íntegra por ele, pois que era muito criança e não sabia distinguir se o cão era desse mundo ou não. Mas foi uma experiência que marcou sua vida e que ele contava a todos que com ele tinha o prazer de passar algumas horas. O ouvinte quer saber. A pergunta veio da ouvinte Luciana, que quer saber: como é vista pela espiritualidade as mulheres que perdem tempo cuidando de bonecas ao invés de ter filhos ou adotar um animal de rua? Olá, querido ouvinte, obrigada por proporcionar essa pergunta. Eu conversava com uma conhecida quando esse assunto veio à tona e eu me ofereci para responder no programa. Ela concordou e aqui vamos nós. Uma pergunta que aborda o assunto do momento, que são as bonecas reborn, aquelas realistas que estão causando muita polêmica. Primeiramente, tem que se entender que a espiritualidade não faz os julgamentos que fazemos aqui na Terra, pois que do outro lado há muito mais para se analisar do que conseguimos aqui,
com nossa visão limitada. O que leva uma mulher a ter esse tipo de atitude, o de investir em algo e passar horas do dia cuidando, quando sabemos o tempo é precioso e precisamos fazer valer nossa estadia aqui na Terra? Muitas dessas mulheres são carentes ou sofreram perdas, se decepcionaram com o ser humano, sofrem caladas, e é no silêncio de um desses bebês que elas encontram a paz. Não devemos julgar, afinal, não sabemos dos dramas de cada um. Mas o que essa história tem nos mostrado? Um total desapego pelo que é vivo, pelo espírito. Escolher viver para um objeto inanimado torna nossa encarnação quase que nula, pois que renascemos para interagir e cuidar de outros seres vivos, ajudar esses seres na evolução. Colecionar coisas já denota uma personalidade material e narcisista, pois que ter objetos materiais, investir nisso, fala muito de nós mesmos, do apego, da nossa necessidade de conquistas. Vou falar como vejo essa questão, o meu ponto de vista. Penso que investir dinheiro nessas bonecas, e sabemos não ser pouco, pois que algumas podem passar de 10 mil reais, é uma afronta a todos que sofrem privações, todas as crianças que precisam de um alimento quentinho e não têm, das mães que sofrem para colocar o básico na mesa para seus filhos de verdade, aqueles com espírito que Deus confiou. É uma afronta também a todas as pessoas que recolhem e cuidam de animais de rua, pois que eles não precisam de muito, basta um pote de ração por dia para que eles possam se nutrir e seguir vivendo. Sei que muitos alegarão: o dinheiro é meu, posso fazer com ele o que eu quiser. Será mesmo? Enalteça seus direitos, como é comum fazer, mas pense nos seus deveres também. Nem tudo o que podemos fazer nos é conveniente fazer, pois que a colheita do que se planta não demora a chegar. Adotar um objeto e materializar nele uma vida que ele não possui, criar conteúdo para redes sociais, instigar mentes fracas a fazer o mesmo e, em alguns casos, até exigir da sociedade que compactue com isso. Sinto dizer, mas há algo que precise ser avaliado nessa pessoa. Essa pessoa precisa de uma ajuda profissional e não seguidores. A era do espírito começa a nascer. O tempo que daremos mais valor ao que é imortal que ao passageiro. E para mim, essa onda de adotar bonecas e as tratar feito gente só reflete as forças inimigas do progresso atuando, tirando das pessoas suas prioridades verdadeiras. Mas eu sei que isso é apenas uma onda, uma moda, não seguirá com a força que estão proclamando por aí. Pois que eu sei que Jesus está no leme dessa embarcação e que ele se preocupa com espíritos e não corpos, principalmente se forem corpos de silicone. Você sabia? Você sabe qual o animal mais rápido do mundo? Se pensou no guepardo e seus 110 km por hora, errou. O animal mais veloz do mundo é o falcão peregrino, que pode atingir de 320 a 390 km por hora em seus mergulhos de caça, um verdadeiro míssil alado. Esse animal incrível vive em quase todas as regiões do mundo, com exceção dos polos, e viajam milhares de quilômetros por dia entre um local e outro. A fêmea da espécie é muito maior que o macho. O macho tem por volta de 30 centímetros e a fêmea em torno de 50 centímetros, o que lhe dá vantagem na hora da procriação, pois que pode impor mais respeito, inspirando medo nos predadores. Falcões sempre foram admirados e temidos, pois que são excelentes caçadores. E quem nunca usou a expressão olhos de falcão? Afinal, eles enxergam até 3 quilômetros de distância, e eu precisando de óculos para ler os ingredientes no pacote de biscoito. Falcões são lindos e, apesar de serem caçadores vorazes de outros pássaros,
são animais e só caçam por necessidade. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada a todos que prestigiaram e me fizeram companhia. Que Jesus e Maria nos abençoe neste domingo e para a semana que se inicia muita luz e paz para todos, certos que quanto mais fizermos aos outros, mais angariamos para nós mesmos. E essa caridade também deve ser estendida aos animais, que com certeza são os mais necessitados. Fiquem com Deus e até o próximo programa.